Na aula anterior, a gente falou um pouco sobre balanço, não é? O balanço de uma empresa, o fechamento de um balanço de uma empresa é feito a partir do resultado das contas que são calculadas. O que são as contas? Vocês lembram? As contas são nomes que se dão a operações que acontecem dentro de uma organização e que dizem da atividade de uma empresa, né? Então, o saldo do caixa, por exemplo, ou o valor que aparece lá no balanço do caixa de uma empresa, dá o resultado de transações que aconteceram ao longo de um ano contábil naquela organização, só isso. O método das partidas dobradas, ele foi inventado por um frei lá no século XV. A gente não faz mais à mão, a gente só faz alguns exercícios que é para ver como é que é e entender o que é o método das partidas dobradas. Porque hoje em dia tem programas, né, de computador, então a gente só pega o que acontece dentro das organizações e lança para dentro desses programas e eles dão os resultados do balanço e do DRE. Então, o trabalho do contador é apenas dizer que conta é essa. Então, é uma metodologia contábil, este estudo das contas, que é o método das partidas dobradas, do mecanismo de débito e crédito. E a gente vai ver agora como é que é na aplicação prática deste mecanismo de débito e crédito. Então, as contas, como eu falei, são as denominações que vão identificar e especificar cada um dos elementos patrimoniais. Ela é uma representação gráfica da origem e da aplicação de qualquer operação contábil. Por que é necessário que as contas sejam intituladas, que você denome elas? Porque uma conta possa ser mais facilmente identificada, ela vai receber uma denominação particular. Por exemplo, o caixa vai controlar a entrada e saída de dinheiro, ou bancos, que vai controlar e registrar todos os depósitos e retiradas de um banco. As duplicatas a receber, eles vão controlar as vendas a prazo para cada cliente e respectivos recebimentos. Cada organização vai escolher o nome de conta que ela vai dar para dar significado a operações que acontecem no ano inteiro das organizações. Duplicatas a pagar é o registro de compras a prazo, por exemplo, e os respectivos pagamentos. Você vai lá e registra quando você comprou a conta e a quando que você tem que pagar ela. A classificação das contas. As contas elas podem ser classificadas em contas patrimoniais ou integrais. Contas que representam bens e direitos e as obrigações e o patrimônio líquido da entidade. Por exemplo, capital social, caixa, bancos, mercadorias, estoque final, duplicatas a receber, são todas contas patrimoniais ou integrais. Já as contas de resultado são as contas que vão representar as receitas e as despesas. Por exemplo, as receitas de vendas e serviço, despesas com pessoal. As contas de resultado, elas estão lá no DRE. O DRE, eu também estou fazendo um videozinho, vou fazer logo em seguida depois desse, vou postar logo depois do método das partidas dobradas. Então, por que partidas dobradas? Partida é um lançamento contábil, dobrada é porque um mesmo valor é lançado a débito de uma conta e a crédito em uma outra conta. Então, cada débito corresponde a um crédito. O total de débitos é igual ao total de créditos. Por quê? Porque o dinheiro não some dentro de uma organização, ele passa de uma conta para outra. Você compra, você paga e recebe um produto. Você compra, você vende, você recebe um dinheiro. Então, há sempre uma partida dobrada, uma entrada e uma saída relacionada a uma transação que aconteceu dentro de uma organização. É daí que vem o nome método das partidas dobradas. Então, o mecanismo do débito e do crédito qual é? O débito são os registros efetuados no lado esquerdo de uma conta. Indica a aplicação de um recurso, ou seja, o efeito de um recurso que aconteceu dentro de uma conta. Já o crédito é o registro efetuado no lado direito de uma conta e vai indicar a origem de recursos, ou seja, a causa.
Isso não adianta. Eu vou ficar explicando, mas quando a gente vê ali na prática, vocês vão ter uma ideia e quando fizer mais exercícios vai ficar mais fixado ou melhor fixado para vocês. Debitar uma conta é registrar o valor da operação no lado esquerdo do seu razonete. E creditar uma conta é registrar o valor da operação no lado direito do seu razonete. O saldo é a diferença entre os valores que são debitados e creditados de uma mesma conta. Então, o saldo vai ser devedor quando você tem débitos mais do que créditos. E o saldo vai ser credor quando você tem créditos maiores do que débitos. Então, esse é o quadrinho de memorização das contas de débito e crédito. O que é importante a gente perceber aqui? Esse é o nosso T, o razonete, que é onde a gente calcula. Nós temos aqui o ativo e aqui vai representar todas as contas de ativo de uma organização, onde nós temos os bens e direitos dessa organização. E nós temos a conta de passivo, onde a gente vai representar todas as contas que são obrigações. É bem simples de se fazer. Qualquer conta do ativo, quando ela é uma entrada, ela representa uma entrada em qualquer conta, ela vai aumentar essa conta. Então, vai ser registrada do lado esquerdo, somando, ou seja, debitando, ela é uma conta positiva do ativo. Quando ela é uma saída, ela é uma conta que está diminuindo a conta do ativo, ela está creditando. É assim que funciona. Toda a transação vai gerar um débito e um crédito. Então, a gente pensa da seguinte forma. Digamos que uma mercadoria foi vendida. Se a mercadoria foi vendida, é uma conta do ativo. A gente está tirando do estoque e colocando para dentro da conta caixa. Se a gente está tirando do estoque, vamos pensar na transação estoque. Estoque vai estar escrito aqui, é uma conta de bens e direitos. Se vai estar saindo do estoque, eu vou estar acreditando ou diminuindo. Então, vamos dizer que é R$100. Eu vou diminuir aqui R$100 do valor do estoque. Ao mesmo tempo, entrou um valor dentro de uma conta chamada caixa, lá do ativo também. Se aumentou um valor, eu vou debitar, ou seja, somar lá da conta caixa. Então, isso explica por que sempre eu vou ter uma partida dobrada, um débito e um crédito relativo a operações que acontecem na minha organização. E eu vou fazer isso principalmente porque no total, quando eu fizer todas as transações de um ano inteiro de uma organização, eu vou dar resultados para cada uma dessas contas, sejam de ativos ou sejam de passivos, e esses resultados vão lá para o balanço da minha empresa, vão lá para o balanço da organização. No passivo é a mesma coisa, a diferença é que você vai debitar quando diminui e vai creditar quando aumenta. Não adianta que aqui a gente tem que fazer exercício mesmo, então quando chegar a lista de exercícios, vocês têm que voltar aqui para gravar bem direitinho como é que vocês memorizam débito e crédito, tá bem? Então, os passos para definição de débito e crédito é, primeiro, identificar os títulos das contas que foram movimentadas, como eu falei antes, se é uma conta caixa, qual é o título dessa conta. Depois, verificar a qual grupo de contas que pertencem às contas que foram identificadas. Caixa é do ativo, estoque é do ativo. Qual foi a variação, negativa ou positiva, ocorrida em cada uma dessa conta nessa operação? Entrou o valor ou saiu o valor, o que significa? Onde debita e onde credita. E o quarto passo, qual conta vai representar a origem e qual conta representa a aplicação de recursos. Depois de fazer isso, a gente consegue fazer na prática. Então, a gente vê aqui, fato, é um fato contábil. Pagou uma duplicata, ou seja, emitiu um cheque. Primeiro passo, fornecedores e bancos com movimento.
que vai fazer? Fornecedores é uma obrigação, bancos em movimento são direitos. Terceiro passo, diminuiu as duas contas, porque você pagou a duplicata, ou seja, tirou uma dívida, tirou dinheiro do banco, diminuiu também. Então, você vai, quarto passo, ter a aplicação e a origem dos recursos. Você vai, então, fazer débito em fornecedores e crédito na conta bancos. Segunda aplicação, uma companhia. A companhia Y fez um empréstimo de 60 dias de R$35 mil no banco X, descontado no ato 4% de juros ao mês e lançou o líquido na conta Y, lançar na companhia Y, isso aqui, essa transação. As contas envolvidas, empréstimo bancário, bancos e despesas com juros. Os grupos são obrigações, direitos e contas do patrimônio líquido, que é ativo, passivo e patrimônio líquido, não é? E aí, que é passivo, aliás, passivo e patrimônio líquido. Se no empréstimo aumentou, ela fez um empréstimo, a variação é positiva. Se entrou dinheiro em bancos, é direitos, é uma conta de ativo, a variação também foi positiva. E teve despesas com juros no patrimônio líquido, é uma variação negativa. Então, ela vai debitar de bancos, debitar de despesas com juros e creditar de empréstimos, exatamente os valores, 35 e os 4% de juros. É isso que vai fazer, bem simples na verdade, só que aqui a gente está fazendo na linha, né? Não está colocando no T, no razonete, é a única diferença. Mas sempre o que tem que fazer é isso aqui. Essa forma de se escrever, né? Se dizer se é obrigação e qual é a variação, se é positiva ou negativa, que tem a ver com entrar ou sair o dinheiro de dentro da conta. A terceira aplicação prática, então, é a companhia X receber um cheque para quitação de uma duplicata no valor de 6.250, cobrando 4% de juros. Como lançar? Mesma coisa. Na conta caixa, receber um cheque, são bens, é uma variação positiva. Na conta duplicatas, é direito, é uma obrigação negativa. E na receita de juros, é patrimônio líquido, é uma variação positiva. E aí você vai ter lá, debita de caixa, credita de duplicatas e credita de juros.